Olá, tudo bem? Victor aqui. Hoje, através da ZOTS, a Zero One Science Consulting and Tech Training, vou fazer a apresentação de uma solução tech para a indústria farmacêutica e ciências da saúde. É o Horus AI Life Cycle Management, que é uma inteligência artificial que vai transformar a indústria farmacêutica. Ela é uma tecnologia única e patenteada, sendo então a primeira do Brasil. Ela é o futuro da gestão farmacêutica. Inove, gerencie e cresça com a inteligência artificial. O Horus AI LCM é uma plataforma hospedada em cloud, disponível nos nossos servidores e que pode ter o direcionamento para dentro da sua empresa. Ele possui os módulos de estabilidade, validação analítica, bioequivalência populacional com foco em relatórios, módulo de projetos, desvio de qualidade, regulatórios, desenvolvimento de solução, controle de usuários e trilha de auditoria. O nosso software também contém o versionamento, certo? Então a gente consegue assegurar a qualidade, consegue assegurar toda uma conformidade em termos de compliance. Os módulos eles podem ser vendidos separadamente, sendo o de usuários de trilha de auditoria obrigatoriamente, né? Ele é integrado, esse módulo a gente não consegue dissociar, justamente pois é ele que faz o gerenciamento e o controle da plataforma, e os demais módulos podem ser vendidos em conjunto ou separados e assim por diante. Aceitamos também outras necessidades on-demand de personalizações, de módulos adicionais que queira ser inseridos e assim por diante. Todos os nossos módulos eles são potenciados por uma inteligência artificial. A gente vai entrar em alguns detalhes. No controle de usuários, temos aí a certificação de compliance, temos a confiabilidade do compliance, pois ele é seguro, ele tem um acesso inteligente, temos uma possibilidade de trabalhar com usuários em grupo, ou seja, os acessos podem ser a nível de grupo, pode ser a nível do próprio cargo. Temos a possibilidade de ativação e inativação do usuário, controle de tela para o usuário, então o usuário somente gestor de TI tem a possibilidade de fazer ativação e inativação, gestores de áreas podem fazer alterações de cadastro de usuário, como cargo, etc. Tem controle de senha, autorização de senha a nível de usuário. Temos aqui uma rápida demonstração em que o usuário logado TI está na tela maior e o usuário de documentação analítica está na telinha menor, na esquerda. E em determinado momento, o usuário de TI recebe a necessidade, recebe a demanda de inativação do usuário de documentação analítica, né, de documentação técnica. E esse usuário ele é desativado. O usuário estava interagindo na plataforma, a gente consegue ver que ele estava ali rodando, entrando em módulo, ele estava fazendo acesso a alguns pontos, ele aparece ali o documentação analista ainda logado, só que a partir do momento que a inativação é feita, esse usuário tem a sua tela reiniciada, né, a sua tela atualizada, que é o que acontece agora, está um pouco assíncrono, mas é por conta do servidor, e esse usuário é deslogado. Então não tem como um usuário inativo ficar navegando dentro do seu software. Não tem como ele ficar vendo as informações da sua operação. Continuando, temos também o módulo de desenvolvimento de solução, que ele é focado para você orquestrar e fazer a gestão dos estudos de solução. Ele ainda conta 100% com o potencial da IA para melhorias no seu desenvolvimento, sendo o primeiro do Brasil com esse escopo. Que escopo é esse? Ele conta com a possibilidade da consulta
aos especialistas, né? Então ele tem uma equipe de dissolução em IA. E que equipe é essa? Dentro do chat bot, né, da nossa equipe, temos alguns especialistas que depois que o usuário passa a necessidade, a demanda aqui para o chatbot, esse chatbot vai receber as informações e vai começar a dialogar com o usuário. Só que ele não é um diálogo comum, né, que você está falando com o GPT de maneira convencional. Você está falando com 4 especialistas de grandes 4 áreas aí que necessitam da dissolução. Então, o próprio especialista do desenvolvimento analítico, que trabalha com a dissolução, então um especialista em perfil de dissolução comparativo, um especialista em bioequivalência, com uma visão já mais focada nos estudos de bioequivalência, biodisponibilidade, um especialista em desenvolvimento farmacotécnico, já focado nas necessidades do processo, e um gestor de desenvolvimento de produtos. E esse gestor ele faz o filtro das informações dos demais especialistas e lhe entrega os insights de testes, os possíveis gaps, quais os pontos de maior desatenção dentro daquela demanda que está sendo executada ou dentro daquela demanda que você vai vir executar. A intenção aqui é que na aquisição da plataforma, né, o usuário consiga fazer a calibração necessária dessas inteligências para atender 100% da sua demanda. Então, a gente acompanha o período de treinamento, o período de testes, até a implementação 100%. Depois que o usuário envia a pergunta, os 4 especialistas aí começam a pensar na necessidade e daqui a pouco ele vai trazer as respostas. E aí cada especialista vai trazer a resposta dentro do seu devido balãozinho, né? Isso não existe no Brasil, não existe em nenhuma outra parte até que eu conheça. É o que tem de mais recente, é o que tem de mais inovador em termos de framework de inteligência artificial, aplicado aí diretamente dentro da nossa plataforma, aplicado diretamente dentro do nosso software. E ele está disponível para quem fizer aquisição do módulo de dissolução. Ah, mas eu não quero trabalhar com os 4 agentes, eu sou acostumado a trabalhar com um único agente, com um único robozinho e quero fazer essa tratativa. A gente também consegue personalizar on demand para essa sua necessidade. Então, lembrando que todos os nossos módulos são personalizados para suas necessidades. E aqui temos a resposta, né, dos 4 especialistas. Muito bom. Podemos, dentro do módulo de solução, cadastrar os materiais, os insumos, os estudos. Como eu falei, tudo isso pode ser no modo single agente ou nessa equipe colaborativa, que é muito interessante. E essa equipe vai dialogar para que você consiga ter a melhor resolução do seu problema. No módulo regulatórios, podemos trabalhar com o RPA da fila de priorizados ou o RPA do monitor de várias agências, já prospectando aí diversas exigências ou diversas expedições de novas regulamentações, ICH, FDA, etc. Temos o módulo de conferência AI, em que você consegue subir documentos e fazer a comparação, fazer conferências, fazer reescrita de documentos completos. O módulo da Regula AI, em que você consegue consultar uma base de conhecimentos para dialogar com diversas legislações. E aqui vamos para uma breve demonstração. Esse aqui é o chatbot de inteligência regulatória, em que você consegue dialogar com um agente de inteligência artificial focado em verificar toda a base de conhecimento que você subir. Você pode fazer a consulta para toda a base, ou você pode fazer a consulta de documentos específicos, determinadas RDCs, extrair insights dessas RDCs, extrair uma melhor explicação, extrair tendências regulatórias de conjuntos de RDCs e confrontar com a sua realidade. O mais legal é que em cada interação com o chatbot, essa resposta fica salva, né, dentro ali do nosso histórico lateral e você pode selecionar essas respostas. Né? E qual é a graça de selecionar essas respostas? Você pode gerar um relatório PDF
né, em que fica auditado ali o seu usuário, fica a pergunta, fica a resposta, então você pode gerar relatórios para análise de risco, relatórios de reescrita de documento, relatórios de gaps de documentação, de tendências em análise regulatória do mundo. Isso é muito legal. Temos também o Conference AI, que é esse envio de documentação para análise comparativa, ou né, bicomparativa, tricomparativa, monocomparativa, em que você consegue extrair as comparações, consegue extrair insights. Ele é muito parecido no funcionamento com o chatbot de inteligência regulatória. A diferença é que nesse módulo de comparação, quando você faz o upload da sua documentação, você tem uma tela prévia de comparação, que daqui a pouco a gente vai conseguir ver o usuário chegando nessa tela, né? Então os documentos eles são ali cadastrados por projeto, você consegue ver uma prévia dessa documentação, se de fato aquilo que foi carregado é o que condiz, você consegue selecionar outros documentos para fazer a comparação e você consegue selecionar documentos da base de conhecimento. E aí você vai para o chatbot com todos esses documentos de contexto ali para ter uma resposta mais assertiva. Então temos a possibilidade de automatizar as tarefas com os RPAs, frente à Anvisa e outros órgãos, usar todo o poder da IA para gerar comparações entre documentos, confrontar documentos frente a uma biblioteca de documentos extensa, gerar relatórios padronizados com todo o poder que a inteligência artificial oferece para identificar riscos e agilizar os processos. Podemos reescrever projetos em formatos diferentes para cada agência, passando de CTD, checklist, atendimento do FDA, comparar regulações da Anvisa a regulações internacionais, identificar tendências regulatórias, utilizando o potencial da IA no modo single agente ou equipe de agentes colaborativo, igualzinho acontece com a dissolução. Novamente lembrando que aceitamos solicitações de módulos personalizados. Também temos o módulo de BQV populacional, focado em relatórios, em que você pode realizar os complexos cálculos estatísticos para BQV in vitro, utilizando a IA para criar resumos, gerar insights e padrões de dados de grandes complexidades e aprovar com facilidade estudos que estavam antes problemáticos. Temos o módulo de desvios de qualidade, onde você pode monitorar, registrar os desvios e utilizar a IA para escrever os desvios, escrever as investigações, e esse aqui é o primeiro do Brasil também com esse tipo de escopo. O módulo de estabilidade, gerenciando os ensaios de estabilidade de forma ágil e precisa. Além da estatística convencional, nós também utilizamos a IA para identificação de padrões antes não perceptíveis, além de escrita de relatórios, escritas de protocolos, etc. Temos o módulo de projetos, esse aqui é tecnologia 100% patenteada, onde você consegue centralizar os documentos, as métricas e a gestão de projetos, integrando a IA para gerar insights, escrita de briefings, escritas de e-mail e mais, eliminando 100% do tempo em reuniões para ajuste de prazo. E o que é tão mágico nisso? Além de criar os projetos por milestone, revisando custos e prazos, criamos as tarefas por área ou áreas parceiras, né, dentro da sua área ou de áreas correlatas, criando e gerenciamento dos riscos atrelados às tarefas, tendo um dashboard como a visão gerencial e também utilizando uma equipe associada aos melhores métodos de simulação computacional, buscando aí dentro dos melhores frameworks e protocolos de IA generativa a avaliação, a revisão das tarefas e aprovação, caso os prazos estejam fora do que foi acordado. E os prazos otimizados, eles são automaticamente selecionados para IA e o usuário precisa selecionar. Dentro dessa seleção, nós chegamos aí a ter um modelinho de e-mail que você pode disparar para as áreas, indicando o que foi escolhido, qual que foi o prazo reduzido, etc. Então, esse aqui é a demonstração do nosso módulo de projetos, em que você pode copiar o código ali rapidamente do projeto. Você tem uma visão macro do projeto, com status, data de início, a previsão, as áreas envolvidas, as atividades envolvidas, né, fazer o cadastro das tarefas.
Temos também uma visualização de Kanban dessas tarefas, facilitando a gestão das equipes por tarefas dentro do mesmo projeto, cadastro de riscos, e aqui é a nossa telinha de previsão de lançamento, em que ele indica qualquer tarefa que ultrapassou a nossa previsão, e ao clicar em otimizar, ele vai fazer a revisão e vai indicar qual que foi o racional de escolha para que aquela data consiga ser adequada ao cronograma, qual atividade teve que ser diminuída, obviamente dentro de uma regra pré-concebida da empresa, para que possa ser otimizado a entrega e não se perder o projeto. Temos o módulo de validação analítica, com a configuração, análise e também a integração com a IA. Aqui é uma rápida demonstração do nosso dashboard de validação analítica, em que você pode subir os seus arquivos. Você também faz o cadastro por projetos, números de ensaios, tipo de teste que você quer realizar, a avaliação estatística, configuração dos parâmetros. Então, aqui temos a demonstração, por exemplo, da linearidade, ponderação, que é uma possibilidade ou não frente às normas de ponderação da Anvisa. Você faz a subida do documento, seja em CSV ou arquivo Excel. Ele vai te mostrar se existe mais de uma aba ou não com os dados. Você vai processar esses testes e dentro do processamento você vai ter o sumário da validação analítica com os critérios de passa ou reprova dentro dos critérios pré-estabelecidos no início da análise e análise gráfica. E tudo isso, além de tudo, você pode baixar um DocX para complementar com alguma informação ou trabalhar dentro de um template ou já baixar diretamente o nosso PDF com todo o relatório de validação analítica, identificando o usuário, data, qual é o projeto, etc. Dentro do módulo de usuários, nós temos a possibilidade da trilha de auditoria, acompanhando cada ação com total transparência. O controle ele é inteligente e simplificado, então você consegue identificar quem foi o usuário, qual o cargo daquele usuário, departamento, a ação executada por data e hora. E esse aqui é o selo de aprovação do compliance, único no Brasil. Ele mostra qual que foi as interações que seus usuários tiveram com os módulos de inteligência artificial. Sabemos que enviar documentação ou fazer perguntas para a inteligência artificial é um grande risco para a compliance, a depender de como que é a operação. E com esse módulo de trilha de auditoria, você consegue ter o controle de como seus usuários estão interagindo com aquela inteligência artificial, garantindo aí que não haja vazamentos de dados. E o Horus AI LCM? Contrate os módulos independentes ou adquira o pacote completo. Transforme a sua necessidade em mais módulos. Precisa de mais alguma coisa? Nos avise. Fazemos a adaptação on demand. Adquira com 5 agentes ou equipe de agentes colaborativos para cada módulo, de acordo com a sua necessidade. Agende um teste via link ou solicite um orçamento. Os dados estão aqui na nossa postagem. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.